Louvado seja Deus. Amém. Grande é o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Para a honra e glória de Deus, Amém. nos encontramos novamente na presença de Deus, amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar na presença deste Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, glória a Deus. Irmão Edilson, quando o senhor vier, traz uma lapiseira para mim, por gentileza. Hoje temos bastante gente, amém? Deus, ele... Há um ditado que diz que Deus... um ditado popular, que Deus escreve certos por linhas tortas. Eu já creio que Deus endireita as linhas para escrever, amém? Quantos antes tinham uma vida toda torta, andava em caminhos tortos, e sua vida era vazia, vazia, sem Deus, até o momento em que encontramos a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A gente geralmente diz que encontrou a Jesus Cristo, mas nós sabemos que foi Ele quem nos encontrou. Não é verdade? Deus foi que nos encontrou, perdido no caminho. E Ele tem os seus meios de trabalhar, tem os seus meios de agir. Nesta noite eu vou apresentar aos irmãos o nome da Raimunda Nonata, amém? Irmã que a gente conhece como Deusinho, bastante mencionado nas últimas orações. Ela tomou a sua decisão para com Deus, louvado seja o Senhor. Ela disse que não poderá participar de todos os cultos, mas aos cultos de domingo ela vai fazer o possível, amém? Bem, irmãos, às vezes Deus ele precisa apertar-nos um pouco, para que a gente venha tomar uma decisão. É como as pessoas às vezes dizem, né? Que Deus, ele dá um empurrãozinho, né? Deus, ele dá um empurrãozinho. E dentro daquilo que eu creio, não há nada impossível para Deus. Amém? Não há nada impossível para Deus. Veja, se nós formos olhar Paulo, tinha uma vida miseravelmente religiosa. Era um assassino religioso. Aí Deus fez o quê? Transformou e trouxe para a fé, para a palavra. Se tornou o maior mensageiro, mensageiro exemplo das eras, amém? Então vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 9. Creio que em breve, no nome do Senhor Jesus, a Neguinha, mais conhecido carinhosamente por Neguinha, estará se congregando conosco também. Louvado seja Deus. Marcos 9. Vamos ler Marcos 8, me perdoe, Marcos 8, versículo 31. Louvado seja Deus. Marcos 8, 31. Hoje seria culto de oração, mas como temos alguns visitantes, né? Creio que seria bom a gente ler uma porção da palavra e trazer um pouco, amém, da palavra de Deus. Todos encontraram? Marcos 8, 31. Que diz:
Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, isto é, Jesus Cristo, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a respeito. Então Pedro, chamando-o à parte ou particular, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Seu Deus, Pai eterno, eu não sei, Pai, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Deus, mas que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa, Pai querido, ministrar aos nossos corações, Pai, convertendo as nossas vidas, Senhor, nos conduzindo por campos verdes, verdejantes, pela Tua paz e esperança, Pai, venhamos clamar, Deus, pois, Pai amado, onde há mata seca, onde há, Pai querido, morte, o Senhor pode tornar em vida, Deus. E não há nada perante o Senhor que não possa, Pai querido, ser solucionado, Deus. Pai amado, entra em providência a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, de cada pessoa, que o Senhor possa acrescentar, Deus, em nossas vidas, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, Deus, Ele tem um motivo especial de ter nos trazido esta noite. Mesmo que tudo pareça comum, simples para muitas pessoas, nós fomos atraídos até a Cristo, nós fomos atraídos até Ele, e este poder de atração é chamado de amor divino. Amor, como diz o poeta, medita no amor de Deus, amor mais profundo que o mar. Este é o amor de Deus, que pega o vil pecador e diz: vem, eu te aceito, eu te amo, eu te perdoo. E começando ali em Gênesis, Deus, Ele demonstrando o seu amor. Para muitas pessoas que veem, ou ateus, que veem Deus como um ser tirano, um ser que obriga, um ser que induz os homens e força os homens a tomar as decisões, a estes, Deus sempre demonstrou o seu amor e soberania. Deus, Ele é tão complacente, misericordioso e bondoso,
que mesmo sabendo do poder que ele tem, mesmo ele sabendo da autoridade que ele tem, sabendo que ele pode dissipar todo este planeta e reduzir a pó todo este planeta, e refazer a humanidade do zero, sem nem ao menos se esforçar. Deus, ele poderia desfazer, se tudo que nós vivemos, se tudo que nós passamos, não estivesse no controle de Deus, se não existisse aqui um Deus soberano, que julga, que nos dá a liberdade, e olhasse apenas para a humanidade com o seu poder e a sua autoridade, ele poderia simplesmente destruir a humanidade, ou destruir, como diz o ditado, cortar o mal pela raiz, no momento em que o pecado entrou no Éden. Mas Deus, aquilo que o diabo usou como artifício para condenação, Deus usou como artifício para demonstrar a sua misericórdia, para demonstrar o Deus de amor que Ele é, para demonstrar o Deus curador que Ele é. Imaginemos nós agora olhando para trás, Deus olhando Adão e Eva decaindo da graça, porque Adão e Eva estavam na graça. Não havia morte no jardim do Éden, não havia condenação no jardim do Éden, não havia enfermidade no jardim do Éden, não havia absolutamente nada de corrompido no jardim do Éden, nem nas plantas, nem nos animais, nem em nenhuma das vegetações, não havia nada corrompido dentro do Éden. Então Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem, e Deus cria o homem com amor. Deus cria o homem com atitude e pensamento de amor. E Deus começa a moldar o homem, Deus começa a culpir o homem, a traçar os traços do ser humano, os braços, os membros, a cabeça, o peitoral, tudo Deus começa a moldar. E tudo que Deus fez no homem, quando falo homem, me refiro a homem e a mulher, Deus fez com amor, com misericórdia. E tudo que há no teu corpo, toda minúscula célula, seja ela qual for a célula que exista no seu corpo, toda ela, Deus conhece cada membro e cada partícula do teu corpo. E Deus fez tudo com imenso amor, imenso desejo e gratidão por a sua obra-prima ali, a sua obra primária, a sua obra a qual Ele começou a moldar com amor. E Deus molda e constrói e diz ao homem: tudo está sujeito a ti. Tudo está nos teus domínios, tudo está dentro do teu poder, tudo se sujeita a ti. E o diabo olha aquilo, e começa a olhar com olhar de inveja, com olhar perverso, e começa a induzir a pensar em um plano que fizesse o homem cair. A mensagem que eu quero pregar essa noite é plano de redenção, amém? Louvado seja Deus. E quem era o homem? Quem era a mulher? Eram seres que eram completos, eram plenos. Eles sim eram plenos em tudo, plenos em sabedoria, plenos em entendimento de vegetações, animais e tudo mais. Eles eram plenos na autoridade de Deus, porque Deus fez ele a sua imagem e semelhança. Ou seja, eles não poderiam se corromper, sendo que eram imagem e semelhança de Deus. Amém. E o diabo olha aquilo e diz: o que eu faço para que o homem caia? Ele olhou dentro do seu projeto e planejou a queda do homem, visando se o homem cair, se o homem falhar, então Deus desistirá desta criação e entenderá que o homem não pode se manter de pé. Assim como talvez ele olhou para si, assim como eu não me mantive de pé, o homem também, ele não pode se manter de pé. E ele começa a implantar no coração
de Eva, de Adão, o distanciamento. Ele começa a distanciar. Apesar de a Bíblia dizer que a queda se deu quando a mulher comeu do fruto e deu ao seu esposo, a queda não se aconteceu literalmente no momento em que ela se alimentou daquele fruto. Não foi naquele momento, foi um processo. Foi dias e dias o diabo jogando seta, jogando pensamento, jogando intenções no coração dela, no coração dele, para que eles viessem a cair. Então, ele planejou a queda de Adão e de Eva, para que o homem visse o quão Deus era tirano. Porque o projeto do diabo não era simplesmente mostrar que o projeto de Deus, que o plano de Deus era errado. Não, o plano de Satanás era mostrar para Adão e Eva que Deus não era perfeito, que Deus ali não era complacente, que Deus não era misericordioso, como Deus não foi, teoricamente falando, misericordioso com Caim e com os anjos que se deixaram levar. Então a ideia que ele quis implantar foi dupla. Foi uma ideia dupla, de queda dupla. Que o homem imaginasse algo ao Deus soberano, que o homem pensasse algo de perverso com a humanidade, ou melhor dizendo, com Deus. E olhasse para Deus e não olhasse mais a Deus como o Deus complacente, como o Deus misericordioso, como o Deus que está presente. Então eles caíram, e uma vez que ele caiu, Satanás se alegrou, porque ele implantou no coração da humanidade a queda, ele implantou no coração da humanidade o erro. E uma vez que há erro, a cada desobediência nós temos que colher por aquilo que a gente plantou. E assim como Adão sabia que ele não poderia se achegar naquele fruto, que Eva sabia que não poderia se achegar ali, e mediante a desobediência, eles se afastaram de Deus. E no momento que a humanidade, ou melhor, que aquele casal era um puro, tinha tudo de bom, no meio deles não havia nada que o condenasse, não havia nada que colocasse eles ali em um jugo pesado. É um jugo que os levasse à condenação. Ali, depois da queda, havia um jugo, havia um peso, havia algo dentro ali do coração do homem que fazia ou trazia uma afastação ou um afastamento do homem e Deus. Porque ele sabia o diabo sabia que por meio do pecado havia separação, por meio do erro havia uma separação. E como a Bíblia diz mais adiante, a palavra de Deus nos diz em Lucas, em Mateus, que o pecado é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. O pecado, então Satanás olhou e disse, Deus é santo, Deus é puro, então ele não pode aceitar o pecado no meio da sua criatura. Então ele disse separar a sua criatura do meio ali da humanidade. Ele disse, fará tudo isso, Deus precisará voltar atrás, porque a vontade de Satanás era provar também para Deus que Deus não era aquilo que ele demonstrava ser, que Deus ele voltava atrás, que Deus ele poderia voltar atrás e destruir tudo aquilo que ele fez. Então este era o plano de Satanás, e ele começou a implantar o erro. Só que uma coisa ele não sabia, que Deus ele é infinito em seus atributos. Deus ele é infinito em suas misericórdias. Que Deus ele é puro amor. Ele não te ama, ele é o amor perfeito. O diabo não sabia isso de Deus, que Deus é o amor. Ele não amava, ele é o amor. Ele constituiu o amor no coração do homem, mas ele era puro amor, ele é a pura misericórdia, ele é puro zelo. Então Satanás não sabia disso. Então aquilo que o diabo projetou para a queda humana serviu para que Deus projetasse a sua redenção e demonstrasse os seus atributos, porque os atributos de Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Então Deus precisava demonstrar os seus atributos. E como Deus poderia fazer isso?
Significa que Deus planejou a queda do homem? Não, Deus não planejou a queda do homem. Acontece que em Deus há duas vontades: há a vontade perfeita e a vontade permissiva. Dentro da vontade perfeita, Deus não queria que Adão caísse. Dentro da vontade perfeita de Deus, Deus não queria que a humanidade se pervertesse. Dentro da vontade perfeita de Deus, Deus queria que a humanidade continuasse santa, pura, reta perante Deus, que nada sofresse alteração. Isto é a vontade perfeita de Deus. Mas quando o homem cai, quando o homem se afasta da presença de Deus, o homem cai dentro da vontade permissiva de Deus. Isso não chega a ser uma coisa ruim, porque se nós formos analisar até o lado, vamos se dizer assim, não leve ao pé da letra, mas até o lado negativo de Deus é positivo para nós. Então, a queda do homem serviu de certa forma e grande forma para Deus demonstrar os seus atributos. E que atributos são esses? Amor. Deus, ele demonstrava assim o seu amor para Caim e Abel, ou para Adão e Eva. Deus demonstrava, porque a Bíblia diz que toda a viração de dia Deus ia ver Adão. Deus ia ver Adão. Mas, como diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus precisava demonstrar a superabundância da sua graça. E como fazer isso? No homem caído, na mulher caída. Então Deus precisava demonstrar a sua graça, que a sua graça era capaz de redimir o homem, mesmo que ele se encontrasse no mais profundo pecado, mesmo que ele se encontrasse no mais afastado de Deus. Como diz a palavra: se tu te elevares até o céu, de lá eu te derrubarei. Se tu fores até o fundo do mar, de lá eu te arrancarei. Deus demonstrando a sua misericórdia, Deus demonstrando o seu amor para a humanidade. Deus, ele demonstra o seu amor para ti todos os dias. Aí você diz: Senhor, eu passo provação. Pergunte se Deus não está com você na sua provação. Deus, ele nunca nos desampara. Deus, ele nunca te desampara. E por que Deus não faz isso? Porque ele está demonstrando o plano da redenção, que é com seus atributos. Com seus atributos. Então Deus começou o quê? A manifestar os seus atributos. Deus começou a manifestar os seus atributos. Até o ponto que Deus olhou para a humanidade. Isto é, em Gênesis. Os irmãos sabem a história de Gênesis. A Bíblia diz que o coração do homem era mau continuamente. Significa que nisso não havia espaço para Deus no coração da humanidade. Significa, quando a Bíblia diz que no coração do homem era mau continuamente, significava que não havia uma fagulha, não havia um pequeno amor. Significa que o homem, a humanidade, se encontrou tão afastada de Deus, tão afundada no pecado, tão aprofundado no pecado, na miséria, que a morte estava se aproximando deles. E a morte, não me refiro apenas à morte literal, mas morte espiritual. Então a morte estava junto deles, porque a Bíblia diz que o coração do homem era mau continuamente. E Deus ver ali, ele desejou demonstrar a sua misericórdia. Deus, ele desejou demonstrar o seu amor. Deus disse a Noé: vá, construa uma arca. Construa uma arca e comece a pregoar a este mundo que eu descerei com sentença, que eu descerei com juízo, que eu destruirei toda a humanidade. Irmão, se Deus quisesse literalmente destruir toda a humanidade, Deus não precisava nem avisar. Deus simplesmente tiraria a Noé, sua família, e destruiria todo o resto. Mas por que Deus se preocupa em avisar através de Noé? Porque que há uma preocupação no coração de Deus em alertar a Noé que Noé pregue aquela nação, porque havia um desejo perfeito de Deus de salvar aquela nação. Deus, ele não queria condenar a nação. Deus, ele não queria ali de maneira nenhuma condenar aquela nação. Deus queria demonstrar o seu amor àquela nação, mostrar o quanto ele é benevolente, mostrar o quanto ele é misericordioso, que ele era capaz de perdoar aquela nação.
Mas nasce a pergunta: Deus salvou? Não salvou. Deus salvou apenas a Noé e a sua família. O que isso mais na frente serve de sombra. Mas, sinceramente, eu não creio em um Deus tão mesquinho, que Deus que se preocupa em chamar a Noé, avisar a Noé que era para construir uma arca, avisar a Noé que era para ele falar ao povo, chamar a atenção do povo, que o povo se arrependesse, que Deus traria o juízo. Deus não poderia simplesmente chamar a Noé, dizer apenas a Noé e a sua família, e que apenas Noé e sua família entrassem na arca. Se a vontade perfeita, se a vontade de Deus era salvar apenas Noé e a família de Noé, Deus teria chamado apenas a Noé e a família dele. Deus não teria chamado a Noé a pregar aquelas nações. Deus chamou a Noé para pregar aquelas nações porque havia um desejo perfeito no coração de Deus de demonstrar o seu atributo, de chamar o povo de volta, de chamar o povo ao arrependimento. E o que é o plano da redenção de Deus? O plano da redenção de Deus é Deus pegar e nos levar de volta aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão permitiu entrar. Mas Deus, ele quer em todos os dias, em todos os momentos, demonstrar o seu atributo. Então ele queria demonstrar ao povo que ele era Deus. E como demonstrar ao povo que estava com amnésia espiritual de Deus? O povo que passou 400 anos no Egito. Um povo que passou 400 anos perdeu a sua identidade, perdeu a sua dicção espiritual. O povo que passou 400 anos, ele sabia apenas de histórias bíblicas, história que os seus antepassados falaram de Deus. Eles não sabiam na literalidade quem era Deus, o poder que Deus tinha. Eles só sabiam que Deus era poderoso, abriu o mar, mas aquilo soava no coração do povo como apenas fábula, como apenas algo contado. Mas Deus, ele queria demonstrar o seu poder, a sua misericórdia, mostrar que ele estava com aquele povo. E como Deus faz isso? Pegando a Moisés e levando o povo mediante o deserto. E no deserto, meus irmãos, muitas das vezes, muitos pensam que aceitar a Jesus Cristo é ter uma vida totalmente tranquila, que você não vai ter mais provação nenhuma. Provações você terá, todos nós teremos. A diferença é que Deus estará contigo em cada provação. Acontece que com Deus, você estando com Ele, você está dentro do plano da redenção. Você está dentro do plano da redenção. Você está sendo moldado por Deus a ser conduzido, levado de volta à sua imortalidade. Ser levado de volta ao Éden perfeito, aquilo que era puro, que era santo, aquela comunicação que Adão tinha com Eva, com Deus. Deus quer que a gente tenha com Ele. Deus quer que a gente tenha com Ele. Então ele começa a demonstrar os seus atributos. E em Jesus Cristo é demonstrado o atributo máximo de Deus, o amor. Apesar de Deus demonstrar o seu amor no decorrer da história, livrando os seus profetas, livrando o seu povo da aniquilação total, livrando o seu povo escolhido, o amor perfeito de Deus, o amor pleno de Deus é demonstrado em Jesus Cristo. É demonstrado em Jesus Cristo, porque com a morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício não justifica apenas um, mas todos aqueles que forem até Ele, todos aqueles que estiverem arrependidos dos seus pecados, todos aqueles que querem se aproximar do seu Deus, todos aqueles que estão arrependidos e dizem: Senhor, eu quero que o teu atributo se cumpra em mim, que o atributo de misericórdia, de amor se cumpra em mim. E nisso o diabo, ele odeia ali a cruz. O diabo odeia o sacrifício de Jesus Cristo, porque através do sangue de Jesus Cristo, nós fomos conduzidos ao plano da redenção. Em Jesus Cristo é a conclusão do plano da redenção, pois em Jesus Cristo é que somos redimidos, em Jesus Cristo é que somos perdoados, em Jesus Cristo é que alcançamos a nossa salvação, é em Jesus Cristo. E o que o diabo faz no coração de muitas pessoas no tempo do fim? Primeiramente, é implantar sentimentos nas mentes, dizendo: eu não consigo,
Eu não posso ser salvo, o meu pecado é grande demais, minha luta é grande demais, o meu erro é grande demais. Então o diabo ele sempre procurará maximizar o teu erro, o teu pecado, a tua falha. O diabo ele sempre procurará maximizar ali aqueles momentos que você tentou orar, tentou jejuar e não conseguiu. Ele fará e trará aquilo como vergonha. A palavra de Deus nos diz: aquele que pecar, confessai o pecado uns aos outros, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Confissão. Confesse a Deus os seus pecados, os seus erros. Confesse a Ele. Não tema a sua decisão. Não tema nem um minuto pela sua decisão. Confie que na sua decisão em aceitar a Cristo, em dar um passo para Deus. É aí que você entra dentro do plano da redenção. É que Deus começa a te moldar, a te transformar, a te levar de volta até Deus. Por isso é necessário que venhamos orar. É necessário que busquemos a Deus em oração, porque a oração trata-se de comunhão, comunicação entre nós e o nosso Criador. Ele quer que venhamos nos comunicar com Ele. Nós viemos ter uma comunicação direta com Ele. Por que Ele quer isso? Para que venhamos fortalecer a nossa aliança com Ele, para que não venhamos fraquejar, para que não venhamos cair no plano de destruição de Satanás, mas que venhamos alcançar o plano da redenção. Saiba que para todas as tuas dores, para todos os teus medos, para todas as tuas enfermidades, as enfermidades que o diabo colocou em seu corpo, para todo o momento difícil de pressão que você passa, Deus, Ele é a solução. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 13:8, Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus, Ele nunca mudou. Ele não muda com você. Às vezes nós mudamos com Deus. Às vezes nós nos afastamos de Deus, deixamos de orar, deixamos de clamar, deixamos de buscar a misericórdia, deixamos de acreditar ali na vitória e passamos a acreditar muitas das vezes no fracasso. Quando Deus enviou a Jonas à cidade de Nínive, o plano perfeito de Deus nunca foi destruir Nínive. Não, o plano perfeito de Deus era salvar Nínive. O plano perfeito de Deus era trazer Nínive ao arrependimento. Este era o plano de Deus. Só que Jonas, quando pensou que Deus iria destruir, que a vontade permissiva de Deus era maior que a vontade perfeita, ele se frustrou. Ele começou a se frustrar porque ele pensava que o plano, que a vontade máxima de Deus era a vontade permissiva. Mas quando ele olhou que a vontade máxima de Deus era a vontade perfeita de salvar aquela cidade, ele se enfureceu consigo mesmo, ele se entristeceu consigo. Sabe, irmão, às vezes pedimos algo a Deus, clamamos algo a Deus e aquilo não acontece da forma que nós queremos. E às vezes nos frustramos por não acontecer da forma que queremos. Ei, as coisas vão acontecer. Se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, esqueça do resto. Esqueça do resto que Ele entrará em providência. Ele fará algo. Ele modificará. Ele transformará. Ele entrará em cena. E quando Jesus entra em cena, algo acontece. Você notará que todas as vezes que Jesus entrou em cena, todas as vezes que Jesus entrou em cena, algo de diferente aconteceu. Quando Jesus entrou em uma cidade, e naquela cidade ia saindo uma mulher viúva, com o seu único filho já morto. Deus em Jesus Cristo ali, fez a transformação. Transformou a morte em vida. Através de Lázaro, depois de 4 dias morto, Deus transformou a morte em vida. Deus, Ele muda o quadro. Muitas das vezes não mudará da forma que queremos. Agora olhamos para aquela mulher. Quem sabe tantas vezes ela clamou a Deus para Deus curar aquele jovem, aquele filho dela. E quando tudo aparentemente estava perdido, quando tudo aparentemente estava destruído, Deus traz
uma transformação. Deus muda o quadro. Deus mudou o quadro de morte para a vida. Assim Deus faz em nosso meio, muda um quadro de morte espiritual para a vida. Deus, Ele quer que venhamos buscá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Sabe? Entregue os teus problemas nas mãos de Deus. Entregue e descanse. Confia nele. Confie nele e ele fará a diferença. Talvez você olhe e diga: está acontecendo tudo ao contrário. Minha vida, minha família, algo está acontecendo de ruim, eu não consigo mover, não consigo fazer nada. Você de si não pode fazer nada, mas um clamor seu, ele pode fazer algo. O teu clamor, ele poderá fazer algo. Veja aquela mulher que começou a buscar a Jesus Cristo, a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E ela começou a clamar, e Deus, Jesus olhando ali, fingindo que não estava ouvindo, ou esperando, melhor dizendo, esperando o tempo certo de agir, esperando o tempo certo de trazer a transformação para aquela vida. Deus, Ele ia demonstrar através de Jesus Cristo o seu atributo, o atributo de o curador, aquele que cura, aquele que supre. Então Deus cura, Deus supre as nossas necessidades. Ele está demonstrando os seus atributos em nosso meio. Ele tem demonstrado que Ele é o curador. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele tem demonstrado que é o Salvador. Ele tem salvado a tua alma da perdição. Ele tem salvado os teus da perdição. Basta que creiamos nele, que entregamos a Ele as nossas vidas, que entregamos a Ele a nossa vida. Que Deus possa nos levar de volta ao plano de redenção, nos redimir, nos levar de volta à perfeita vontade dEle. Para isso é necessário que você se deixe ser levado por Ele, pelas águas do Espírito. Se permita ser conduzido por Ele, se permita ser guiado por Ele. Que Ele possa ser o Senhor da tua vida. Que não seja mais a sua mente, que não seja mais o seu intelecto, que não seja mais a sua natureza, mas que seja Deus em você. Não diga: eu não consigo, eu não posso. Diga: Deus pode tudo, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Nele eu posso tudo. E a Bíblia diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte: mova-te para o mar, e ele se moveria. Aquilo não era simplesmente uma parábola. Deus não estava apenas contando um conto para que as pessoas simplesmente pensassem ali e naturalizassem. Não. Deus estava dizendo que, por maior que seja os problemas, por maior que sejam as dificuldades, se a tua fé, mesmo que seja pequena, você pode fazer isso. Você pode mover grandes coisas. Não somente os problemas, não somente as enfermidades, não somente a morte, não somente isto, mas tudo que te impossibilita de alcançar a Deus. Muitos não veem a incredulidade como uma barreira entre Deus, mas a incredulidade, irmãos, a incredulidade é algo que muitas das vezes impede de você se achegar a Deus, ou de eu me achegar a Deus. Deus, Ele quer que venhamos crer totalmente em seu atributo, em seus atributos misericordioso, em seus atributos de amor, em seu atributo em como o Salvador, como o libertador, como o curador. Deus, Ele se manifesta em nosso meio por múltiplas graças. Ele se manifesta em nosso meio. Basta que você creia, que você acredite que Deus, Ele pode fazer isso. Amém? E tudo que parece ser morte, e tudo que aparece ser duvidoso, tudo que aparece ser o fim para você, não é o fim. Não é o fim, porque Deus, Ele se manifesta em nosso meio, e Ele está em nosso meio. Porque a Bíblia diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus, Ele se manifesta em nosso meio. Deus, Ele está aqui.
Ele está aqui em espírito. Pois a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Deus, Ele está aqui, Ele ouve as tuas orações. Ele ouve a tua voz, Ele ouve o teu clamor. E por mais que tudo pareça perdido, Ele ainda é o mesmo. Ele pode mover montanhas, mudar o quadro. Ele pode fazer isso. Por maior que seja a pressão, por maior que seja a perseguição, por maior que seja a dúvida, Deus, Ele permanece o mesmo. Então que Deus possa abençoar a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele ou aquela que deseja dar um passo para Deus, que reconhece que a sua vida não tem sentido sem Jesus, que olhou para si e disse, sem Deus não tem como eu alcançar, que quer dar um passo para Deus, amém? Vem até a frente que eu estarei orando por você. Vamos nos pôr de pé, para orarmos também, fazendo a oração final, amém? Que Deus possa abençoar, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai eterno, o Senhor colocou, Pai amado, um grande plano. E o que é a redenção? É sermos redimidos, perdoados, levados de volta, Deus, a algo, a um estado, a uma circunstância, Pai amado, que não conseguimos ou não alcançamos ainda. Deus amado, que o Senhor possa, Pai querido, tomar-nos em Tuas mãos, Senhor, ter misericórdia, Pai amado, do Teu povo. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.